um assunto que não sai das rodinhas de conversa, que é a tal da Copa do Mundo da Rússia. A gente como passou rápido esses 4 anos, né? Enquanto os jogos não começam, a gente vai ensinar para vocês a fazer essa boneca que é a cara da Copa do Mundo, que é a matrioshka. Ela representa exatamente a nação sede, a Rússia. A nação sede da Copa do Mundo, que começa agora, semana que vem. Ela é linda demais, né? Só que a gente vai ensinar essa versão que é um peso de porta. Quem vai ensinar é a artesã Lu Gastal, que já está me esperando aqui fora de casa. Bom dia, Ana. Como é que você está? Tudo bem, prazerzão sempre estar aqui. Ai, que bom. Ih, já tem um monte de matrioshka aqui, né? A gente já está te esperando aqui com tudo pronto. Ah, legal. Vamos aproveitar e mostrar uma matrioshka original? Claro. O que representa a matrioshka? Então, as matrioscas, na verdade, elas são bonecas russas, né? Super tradicionais de lá. E elas representam muito a questão da amizade, do amor e da maternidade. Por isso que ela está sempre com várias... Sempre menores, né? É sempre um conjunto de várias peças que vão encaixando uma dentro da outra. Então, e aí vai pegando a menorzinha, dentro da maior. Vai colocando. Gente, e é muito lindo, né? É um trabalho super rico, né? Realmente é uma graça. São de madeira, né, Ana? São originais lá da região. Da região. Então, são peças em madeira. E é a cara da Rússia, né? É. Olha que coisa mais linda. Só que você não vai ensinar a fazer essas de madeira, vai ensinar a fazer de tecido. Adorei a ideia do peso de porta. Exatamente, pode fazer peso de porta, pode fazer também a peça como uma almofada para colocar no sofá. Ah, que boa ideia. Eu vi que você usou cores do Brasil, é isso? Ah, eu usei cores do Brasil. Adorei! Porque afinal de contas é Copa do Mundo, né? A gente tem que dar um up. Porque a gente não é russo, né? Vamos fazer uma matrioshka brasileira, a lá brasileira. É verdade. Vamos customizar. Vamos customizar. Por onde a gente começa, Lu? Eu vou começar pelos moldes. Tá. Esse molde aqui é da peça maior. Tá. Ok. Aqui dessa bonequinha maior. Depois aqui eu reduzi, pode ir na própria copiadora para fazer as Tá menores. bom. Então, Ana, basicamente são 4 moldes. O molde do corpo, o molde do lenço, que é essa parte colorida aqui. Deixa eu ver aqui. O corpo em azul, o lenço. Claro que os tecidos são sempre a escolha de cada pessoa que vai fazer. Certo. Corpo, lenço, cabeça e cabelo. Entendi. Ok? Então são 4 moldes. 4 moldes. Eu vou primeiro riscar no tecido. Tá. Que tecido você está usando? Eu trabalho com tricoline 100% algodão. Tá. Mas se eu usar qualquer outro tipo de tecido, não vai ficar tão bom? Dependendo do tecido acrílico, ele tem mais maleabilidade, então eu prefiro trabalhar com algodão. Entendi. Porque o algodão te dá o quê? Mais rigidez? Te dá mais precisão? Ele me dá mais precisão de costura. Ok, então algodão. Algodão é o ideal, tá bom. E para lavar também não encolhe, então tem toda uma facilidade de durabilidade também. Então eu posiciono aqui a parte do corpo, eu vou colocar 2 tecidos. Tá. Aqui eu chamo direito e avesso, né? Eu vou riscar do lado avesso e vou colocar direito com direito. Tá bom. Então eu vou aqui riscar. Olha, lembrando que esses moldes, Lu, você disponibilizou pra gente no nosso site, não é isso? Eles lá no estão G-Show? lá no site, exatamente. Então, se você quiser repetir essa matrioshka em casa, é só entrar na nossa página do G-Show, estão lá todos os moldes para você seguir o passo a passo, tá? Pinto aqui o molde, aqui ficou fraquinho, mas acho que dá pra ver. Dá pra ver. Pinto o molde e aqui em dois tecidos do corpo, ok? E depois, tanto no lenço quanto no rosto e no cabelo, eu vou cortar apenas um tecido, vou riscar apenas um tecido. Claro, porque esse aqui você fez 2 porque você tem que fazer os 2 lados. Exatamente. Né? Por isso que você fez os 2. Então a gente fica dessa maneira aqui, ó. E a gente fica já cortado, só para facilitar aqui eu já trouxe cortadinho. Ah, que ótimo. A parte das costas. Tá. A parte da frente. O lenço. Que o molde também tá lá no G-Show. O molde tá aqui, deixa eu tirar aqui. O lenço tá aqui. Que é a primeira parte que a gente vai fazer, é a parte da frente. Tá. A parte frontal. Então a gente vai levemente aqui colar, eu vou colar o lenço aqui, um pouquinho de colinha de bastão, só para dar um... Tá bom. Para dar uma segurança Na aqui na falta hora da cola de bastão, pode ser aquela cola branca, pode ser cola de tecido. Pode usar um pouquinho de cola de tecido. Tá bom. E de repente pode alfinetar apenas também. Eu uso a cola de bastão porque dá mais segurança. É só para fixar, na verdade. Por quê? Porque você vai costurar, é isso? Só nessa parte aqui que é onde eu vou costurar, porque a decoração toda vem da costura. Tá bom. Né? Então eu coloco um pouquinho de cola aqui. Entendi. E aqui eu vou fazer o mesmo procedimento depois. Eu vou colar o cabelo no rosto e o rosto sobre o lenço. Ok. Ok? Feito isso, é hora de fazer a decoração que eu te disse que é a parte mais legal. Quer me dar essa aqui? Tá. Ela tá solta, né? Ela tá soltinha. Então isso aqui eu vou deixar aqui do lado, porque essa aí já é já costurada, vem né? a parte da costura. Ah, tá. Que é essa parte aqui.
antes de eu fechar a peça, eu preparo ela toda a parte da frente para depois fechar a nossa almofada. E você costurou numa máquina de costura? Costurei numa máquina de costura. Olha só, simples. A gente está vendo você costurando, ó. Exatamente. Eu usei a linha preta, Ana, para realmente realçar sobre o verde. É claro que se quiser usar a linha verde pode, mas eu gosto de usar sempre uma linha num tom diferente do tecido. Tá bom. E eu fiz três costuras para realçar, para ficar para parecer melhor. Né, a questão dos detalhes ali. Eu gosto muito dessas costuras assim mais desreguladas, porque eu acho que elas dão uma diversão, não fica aquele trabalho preciso, né? Perfeito. E quem não tiver máquina de costura pode fazer também com bordado, pode fazer o ponto caseado, pode fazer o ponto atrás e fazer toda a peça em bordado. Tá. Essas peças aqui, por exemplo, eu fiz alguns detalhes à mão e aí eu fiz bordado. Eu já ia te perguntar mesmo, porque nem todo mundo tem máquina de costura em casa, né? E aí fazer na mão... Mas sempre tem uma vizinha, uma avó, uma tia, uma amiga... Tem. Todo mundo tem, né? É verdade. Quem não tem alguém que tem. É também verdade. pode costurar toda a peça à mão também. Ou até levar até para um armarinho. Tudo e pede para alguém fazer, né? Uma série de lugares, assim, ateliês, coworks, que tu vai ali, posso usar a tua máquina só um pouquinho. Quero fazer a matriosca que a Lu Gastal ensinou. Vamos lá, e aí? E aí, o próximo passo, a gente vai pintar o rostinho da nossa boneca. Ah, você pinta, você não costura nada, tá? Posso fazer também com opção. Aqui também eu trouxe duas opções. Ele bordado. Cadê? Bordei aqui. Essas que bonitinho, tá. Essas aqui eu pintei os olhinhos e bordei a boca. Tá. E aqui eu vou fazer ele todo pintado, que fica uma forma, né? Se as pessoas tiverem tinta de tecido... Essa é uma canetinha de tecido. É uma canetinha de tecido. Eu já fiz um risquinho com lápis, para não ter perigo de borrar. Ah, tá. Ó, coloquei aqui um detalhezinho. Tá. Vou deixar secar um pouquinho essa tinta preta e vamos fazer a boquinha em tinta de tecido vermelho. Tá, entendi que você antes fez um caminho, uma linha guia de lápis. De lápis, para depois passar a canetinha, tá? E aí, Ana, sempre tem um detalhe assim que eu acho super importante. Bom, o rosto está pronto, mas está faltando alguma coisa, está faltando brilho no olhar. E aí eu gosto de colocar um pinguinho de tinta de tecido branco para dar aquele brilho. Bonitinho. Então eu pego aqui um palitinho de dente e tinta de tecido branco e só dou um pontinho aqui, que eu acho que faz toda uma diferença. E fez, ficou vivo. Verdade. A gente gosta de brilho no olhar, a gente quer vida e brilho no olhar. E aí vou deixar ela secar. Tá bom. Vou deixar secar aqui e já trouxe uma sequinha para facilitar aqui o nosso... Tá ótimo. Nossa dinâmica. Aqui ela tá seca. Seca, feliz, colorida, com brilho no olhar. Quanto tempo para secar? 15 minutinhos. Então é muito rápido, né? tá. E quem não tiver sol no lugar pode usar o secador de cabelo e ajudar. Agora, Ana, a gente já tá com a parte da frente toda pronta. Eu vou unir a parte de trás. Certo. Como é que eu vou fazer? Eu vou juntar a parte direita do tecido com a parte direita do tecido de trás. Claro. Vou unir dessa maneira aqui. Né, cuidando. Mas você escondeu a cara da boneca? E depois eu vou desvirar, eu vou costurar ela por fora e depois eu vou desvirar. Ah, entendi. Olha lá, você costurando. Eu alfinetei ela toda ao redor, tô costurando. E vou deixar a parte de baixo aberta, que é a parte por onde a gente vai desvirar. Entendi. E depois colocar o enchimento. Tá. A gente já fez algumas coisas aqui parecidas, realmente tem uma lógica. Agora eu entendi o que você quer fazer. Por isso que você colocou o lado certo com o lado certo. Exatamente. Perfeito. E aí aqui a peça já está costurada, que não dá para ver porque eu usei a linha clarinha. Sempre o ideal é que use uma linha de uma cor parecida com o tecido ou clarinha. Nunca usar linha escura porque daí vai chamar muita atenção. Tá bom. E eu vou fazer um detalhe. Essa parte de baixo aqui, Ana, eu só costurei 2 pedacinhos em cada extremidade. A parte do meio ficou aberta. Que é exatamente para onde você vai virar do avesso. E encher. Exato. Ah, tá. Olha aqui, gente. Ela costurou aqui e deixou só essa passagem, para exatamente poder fazer isso, tá? E agora vem uma dica assim, super importante, que é o detalhe da parte de baixo, porque ela vai ficar de pé, então ela precisa ter uma base. Ela precisa ter isso. E essa técnica chama caixinha de leite, que é exatamente as caixinhas de leite, aqui, de suco, enfim, que a gente compra no supermercado. Realmente ela fica com essa base, que é exatamente a parte que vai ficar no chão. E aí, como é que eu faço, Ana, caixinha de leite? Como você faz? Na parte de baixo aqui eu corto 2 quadradinhos pequenos. Olha só, você tá até ali costurando, não é isso? Já cortei os 2 quadradinhos. Cortou. E aí ali eu deixei um buraco no meio. Tá. E aí eu vou juntar as 2 laterais. E vou costurar numa linha reta, as 2 laterais para dar aquela base. Que é exatamente para fazer esse lado aqui, essa lateralzinha. Sim. Tá. Muito simples até agora. Bom, o passo a passo vai estar no G-Show, tá, gente?
porque né, a gente às vezes pode esquecer, facilita né? bastante. Então, tu vai ver que ali no meio ó, já ficou perfeito, buraquinho. Ó, exatamente essa região aqui, tá. E a gente ficou com essa peça aqui. Isso, do avesso. Costurado. Tá estranha essa matriosca, né? A parte do avesso que a gente fez em preto. Isso. Né? Aqui tá a caixinha de leite. Tá, e agora? Agora eu vou fazer, antes de desvirar, essa é uma dica importante também. Eu vou dar pequenos piquezinhos com a tesoura, que vai me facilitar na hora de desvirar. O tecido vai ficar mais acomodado. Então eu faço pequenos piques, cuidando para não dar piques muito grandes, porque daí eu vou arrebentar com a costura. Com a costura. E vou desvirar. Tá. Coloco a mão aqui, eu posso usar também a ajuda de um palito aqui, de um palito maior. E aí chegou a matriosca. E ela quase. tá nascendo, tá nascendo. Tá nascendo. Eu vou acomodando aqui, se por acaso ela estiver amassada, passo com o ferro de passar. Tá. Gente, que gracinha. Ela já está tomando corpo. Forma. E agora, essa aqui não tá pintadinha ainda. Tá. E agora é a hora que a gente vai encher com o plumante, que também é conhecido em lojas de armarinho como fibra siliconada. Tá. Vou colocando aqui bastante, como é gostosinho. É bem gostoso. É baratinho? Ana, custa em torno de R$20 o quilo. Não sei se eu te dei muito. Eu vou colocando, de pouquinho em pouquinho, né? Para ela não embolar muito. Certo. E na parte do pescoço, principalmente, eu coloco bastante. Tá. Vou virar aqui um pouquinho. Por que na parte do pescoço? Para ela ficar firme. Porque senão ela fica caidinha, senão tá? ela vai cair. Então, realmente, olha, aqui assim, ela por exemplo, tá toda durinha, ó. Aqui assim, por exemplo, se eu não colocar bastante fibra, ela vai ficar toda enrugada. Olha a diferença, então, ó, se com pouca fibra e com muita fibra. Então, no momento que eu coloco aqui e vou empurrando, ela fica mais rígida. Ela vai ficando mais redondinha, que eu quero que ela fique com esse resultado aqui. Certo. E aí eu vou lá, encho. E vai enchendo, né? Vai enchendo. Aqui não pode economizar na parte do plumante. Tá bom. Porque se economizar no plumante, ela não vai ter. Olha, eu tô sabendo que já tem um monte de gente que tá, além de adorar, tá querendo colaborar aqui com mensagens sobre o que... Olha, a Milana, olha que legal, gracinha, gente, minha matriosca linda, hashtag é de casa. Milana realmente é linda. Será que foi ela que fez? Eu acho que ela pode ter feito, ela tem jeito de ser com serigrafia, de ser impresso já. Eu vi que a dela de repente ela montou, ela fez a costura, né? E montou a almofada. E eu vi que a dela tinha um blushzinho. Não botei blush na nossa boneca, esqueci. Porque a nossa também tem? Claro, a nossa também tem. Porque a dela tinha. Olha aqui. Adoro. Deixa eu só... Viu? Boa lembrança, eu esqueci do blush. E o blush também dá um ar de saúde. Dá, né? Tem que dar de saúde. Aqui, ela já tá quase cheia. Tá. E aí eu faço, Ana, pra ela ficar com peso, eu faço vários saquinhos de areia. Tá. Eu pego um saquinho plástico, coloco areia sequinha e enrolo com bastante fita adesiva pra não ter perigo de vazar. É verdade. E aí eu vou colocando aqui dentro esses saquinhos. Que vai que na Copa do Mundo alguém faz a matriosca de bola. Pois é. Que já tá no chão criança, né? É dá um chutinho e aí vai areia pra tudo quanto é lado. Depois Mas eu vi que você passou uma fita, né? Passei uma fita adesiva várias vezes ali. Tá. E aí eu coloco aqui assim mais um pouquinho de plumante para dar realmente o formato. Tá bom. Porque eu tô vendo que aqui, ó, eu não tô sentindo a areia. Mas aqui a areia tá aqui, ó. Depois, essa parte aqui eu vou costurar um mão. Tá bom. Mas como eu não mostrei aqui a parte do blush, vamos colocar aqui então vamos encerrar mostrando a parte do blush. Olha aqui, na hora que eu fiz o olho, antes de fazer a boquinha, eu faço o blush. Eu uso um blush normal. Você usa maquiagem mesmo? Uso maquiagem normal. E com o dedo, eu faço movimentos circulares aqui, ó, ao redor da bochechinha dela. Gente, fica muito fofo. Pra dar um ar de saúde, dar um detalhe. E aí, conforme for apagando, a gente vai usando o blush mais escuro, né? Dependendo da ocasião, se for uma festa à noite. Se virar bola, no dia seguinte dá uma retocada na maquiagem. Gente, ou não é uma graça essa matriosca? Então, só lembrando que moldes, como fazer o passo a passo está no G-Show. Lu Gastal, muito obrigada. Você é uma simpatia. Beijão. Tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigada.